os alunos começam a perceber também que a inteligência artificial generativa comete muitos erros. Podes ser muito feliz em ensinar, mas tu só concretizas o teu objetivo se os teus alunos aprenderem. Temos que ser críticos ao que estamos a ver, como se estivesse a falar com um ser humano. Isso para algumas pessoas é imensamente assustador, em saber mais e continuar a aprender. E assim, isto é uma tecnologia incrível, isto está-me a facilitar imenso o trabalho. Quanto mais literacia há, menos pensamento mágico as pessoas têm sobre a inteligência artificial. Quando surge o ChatGPT, há um pico, de facto as pessoas os alunos começam a usar mais para copiar, e passado uns meses há um baixar novamente para os níveis anteriores ao ChatGPT. Olá, eu sou a Marina Pinho e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do De Candidato a Contrato, um podcast onde falamos sobre experiências e tudo mais sobre o mercado de trabalho em Portugal. A nossa convidada de hoje é alguém que acredita que o futuro da inteligência artificial passa e deve passar pela sala de aula. A Marta Pinto começou a sua carreira como professora de Educação Visual e Tecnológica em escolas públicas, mas o fascínio pelo digital levou-a a percorrer um caminho que hoje a coloca no centro da conversa sobre inteligência artificial e educação. Entre o ensino público, a investigação académica e o contacto direto com empresas e comunidades internacionais, a Marta foi tecendo um percurso onde a tecnologia, a aprendizagem e o impacto social estão sempre de mãos dadas. Em 2024, decidiu dar o salto e dedicar-se 100% ao projeto que criou, o AI Goes to School. Uma plataforma que ajuda professores e escolas a integrar a inteligência artificial de forma prática, crítica e criativa no processo de ensino-aprendizagem. Fora do trabalho, a Marta troca algoritmos por passos de dança e dados por paisagens à beira-rio. Gosta de caminhar pelo Porto para pensar com os pés e dançar forró para sentir que o corpo também ensina. Neste episódio vamos falar de inovação educativa, literacia digital, deepfakes, chatbots, amigos e também de como é que se constrói um projeto com propósito, a partir da curiosidade, da escuta ativa e da coragem de fazer diferente. Marta, muito obrigada por teres aceito aqui o nosso convite de participar aqui hoje e falar um bocadinho mais sobre este teu projeto tão recente e tão importante que trazes a público. Obrigada, Marina, por também terem tido curiosidade por conhecer melhor o projeto. Obrigada. Começaste como professora numa escola pública com alunos entre os 9 e os 12 anos, mais ou menos. Que memórias é que tu guardas desse tempo? Olha, as melhores memórias, acho que profissionalmente foi o tempo da minha vida em que eu fui mais feliz. E eu explico porquê, porque eu sou feliz hoje também a trabalhar. Mas eu decidi ser professora com 8 anos de idade, professora de arte, de desenho, no momento em que tive uma experiência muito maravilhosa a fazer um desenho na sala de aula, a ilustrar uma composição. E a descoberta do prazer do desenho foi tão grande que eu naquele dia decidi que ia ensinar todas as outras crianças a desenhar assim e a ter aquele prazer com o desenho. Portanto, os 7 anos em que fui professora no ensino público e tendo alunos do 5º e 6º ano na disciplina de Educação Visual e Tecnológica foram a concretização desse sonho para o qual eu me preparei desde os 18 anos de idade. Então, mas porquê ensinar a desenhar? Normalmente quando nós gostamos de uma coisa queremos fazer essa coisa e se calhar pensar não é, em ser artista ou algo do género. Porquê ensinar em particular? Olha, eu penso que é uma característica que nasceu comigo, a de procurar a interação e a conexão com os outros. Desde muito pequena, desde o infantário, contava-me a minha avó, contava-me a minha mãe, que eu sempre tinha muito a capacidade de me conectar com as outras crianças, até crianças às vezes que tinham menos amigos, ou não eram tão bem acolhidas na escola, ou eram novos em algum ambiente, e eu era sempre a primeira a dar o passo. Então acho que talvez algumas características já de nascença, hereditárias, me predispuseram para este lado do ensino. Mas claro, é quem ensina aprende muito e eu adoro aprender e sou imensamente curiosa, mas gosto deste processo muito de interação. E tiveste assim algum professor que também porque às vezes nós gostamos também de seguir uma profissão porque tivemos um professor que nos marcou, alguma situação que ficou connosco. Tiveste alguma situação dessas também? Eu tive vários professores muito inspiradores e professores sobretudo que olhavam para mim e que me viam como Marta, não como mais uma aluna no meio da sala de aula. Recordo-me de ter um caderninho
em que eu não anotava os meus melhores professores, mas anotava, por exemplo, coisas que os professores faziam que eu não concordava nada na sala de aula e que eu dizia, um dia eu não vou fazer isto aos meus alunos. Então mantinha um caderninho desde os 10 anos de idade. Mas houve um professor muito especial de artes no ensino secundário, que foi o professor Hermínio Oliveira, que aliás ganhou ano passado o Teacher Prize Award de Portugal. Um professor que em oficina de artes nos dava espaço para nós brilharmos, trabalhava connosco para que cada um de nós desse o seu melhor e tivesse novamente aquela sensação que eu tive com 8 anos, que é, eu sou capaz de fazer uma coisa incrível. Esse professor inspirou-me profundamente, porque com ele eu vi a confirmação do que é ser um bom professor em sala de aula e da magia, da relação de ensino e aprendizagem, porque tu podes ser muito feliz em ensinar, mas tu só concretizas o teu objetivo se os teus alunos aprenderem, não é só um prazer individual, é uma troca. Então esse professor foi muito especial. Ok, e tu sempre tiveste, enquanto professora, assim, um gostinho especial pelo digital, não é? Por tudo o que era aqui tecnologias e coisas que podíamos integrar. De onde é que veio esse fascínio e esse gosto? Olha, na minha licenciatura em Coimbra, eu fiz a licenciatura na Escola Superior de Educação de Coimbra, em professor de ensino básico, variante de Educação Visual e Tecnológica, ou seja, eu podia ser professora do primeiro ciclo e até ao 6º ano de escolaridade da área das artes. E no último ano, casualmente, estava lá um professor de Inglaterra a fazer um workshop sobre internet no ensino. Na altura era o ano 2000, 2001, e eu nunca tinha contactado com a internet, ok? Pois isso é muito engraçado pensar numa realidade, não é? Antes da internet. É muito estranho, até para mim pensar, recordar este episódio é super estranho, porque parece-me que já vai há pouco tempo, mas na verdade, e é pouco tempo, mas é muito tempo em termos de evolução tecnológica digital. Então esse professor desenvolveu esse workshop e o objetivo do workshop foram 1 ou 2 dias completos, era desenvolver um recurso educativo digital para integrar na nossa sala de aula quando fôssemos professores. Eu nunca tinha mexido na internet e estava com muito receio, mas muita curiosidade. E este professor, Steve Brundtlet, disse o seguinte: Marta, vais ver que é muito fácil. Qualquer pessoa com 3 horas de internet, de treino na internet, percebe como é que funciona e vais ver que é muito fácil. A verdade é que tivemos também uma muito boa relação. Eu acho que alunos curiosos que fazem muitas perguntas, os professores gostam sempre, em qualquer idade e em qualquer contexto, e eu faço muitas perguntas. E então, ele no final desse workshop, ele usou o website que eu tinha construído como demonstração de um exemplo interessante de um recurso educativo digital. Eu fiz um trabalho sobre o artista José de Guimarães, que é um dos artistas portugueses que eu mais gosto ainda hoje. E isso incentivou-me imenso. E tive a certeza naquele momento, mais uma vez uma certeza, que eu quereria trazer isso para a minha sala de aula quando eu estivesse no meu estágio, no final do meu estágio, já estava a acabar a licenciatura, e quando eu iniciasse o meu trabalho enquanto professora. E assim fiz. Logo no primeiro ano que dei aulas, eu utilizei recursos da internet com os meus alunos para eles aprenderem sobre as cores. Na altura ainda tinha que usar em caixa, offline, porque as escolas não tinham internet, não tinham sistema Wi-Fi. Mas bom, vem daí o gosto, logo desde a licenciatura. Ok, muito engraçado. Estava aqui a pensar quando eu entrei na escola e ainda estava também nos inícios, mas já havia pequenos workshops de aprendermos a mexer no Google, íamos para uma sala, tinha alguns computadores, pronto, já havia assim uma introdução. Sim. Eu entrei na escola em 2001, portanto mais ou menos que era na altura em que começaste a dar aulas também. Exatamente, eu comecei a dar aulas, eu terminei o curso em 2002 e comecei a dar aulas em 2003. Aliás, o meu primeiro trabalho mesmo, que foi ali, ainda não tinha entrado nos primeiros concursos, sempre aquele desafio que hoje em dia, infelizmente, ainda se mantém na carreira docente, e eu dei formação pela Escola Superior de Educação em Oliveira do Hospital, num programa que era a internet no primeiro ciclo. Então eu ia até às escolinhas em Oliveira do Hospital, em várias escolinhas do primeiro ciclo, ensinar os alunos a usar a internet precisamente. Pois, era então esse tipo de... Exatamente. E os professores também, cheguei a fazer com os alunos, fazíamos websites para a escolinha. Portanto, as escolinhas primárias onde eu passei tinham websites criados por mim, pelos alunos e pelas professoras. Muito engraçado pensar realmente
porque para mim, para a minha geração, não é? Sempre existiu a internet quase. Pois não é, pois é. Ou pelo menos a nível de recursos de trabalho. Sim, Não é? Depois, sim. a certa altura, fazíamos muitos trabalhos já a usar a internet, pronto, já era algo que se utilizava. E é interessante pensar que realmente, pronto, ainda passaste aqui por essa transformação, essa alteração, sim, não é? Do sim. ensino nessa vertente. E tu depois, em determinado momento, começaste também aqui do teu doutoramento e acabaste por te afastar aqui do ensino público. Como é que foi também essa transição para o mundo da investigação, de deixar então a docência, que era algo que tu... A docência, pronto, nesta parte aqui mais numa escola pública, que é algo que parecia que já querias há muito tempo, não é? Sim, sim. Olha, eu fiz um mestrado antes e tinha adorado fazer o meu mestrado, fiz na Universidade do Minho, que era um mestrado ligado aos estudos da criança na área da comunicação visual. E eu fiz também com recursos educativos digitais para a minha sala de aula, testei em sala de aula, fui muito feliz a fazer o meu mestrado, adorei perceber o princípio da investigação. Eu acho que para alguém muito curioso, como eu sou, a investigação é um espaço perfeito para continuar a explorar questões e aprofundar conhecimento, porque fazes muitas leituras interessantes e quando começas a fazer as conexões entre autores e leituras e diferentes perspectivas, é um prazer para mim. Então, quando eu fiz um mestrado, continuei a dar aulas, eu tinha a certeza que queria fazer o doutoramento, porque pensava que havia um espaço de questionamento ainda mais profundo, onde eu poderia mergulhar e poderia trazer esse espaço para dentro da minha sala de aula. Muito incentivada por os programas da RTP2, do 4 vezes Ciência, o Alexandre Quintanilha, tantas pessoas, cientistas que me inspiraram imenso a acreditar que a ciência era um espaço que merecia ser também explorado por nós e trazê-los para a nossa prática. E eu comecei a fazer o doutoramento com essa intenção de explorar e investigar algo relacionado com a minha sala de aula e os recursos digitais. Mas, uma vez mais, estes desafios do Ministério da Educação e da colocação de professores, na altura, o Ministério da Educação reduziu o número de professores da minha área disciplinar, que era Educação Visual e Tecnológica. Nós éramos 2 professores na sala de aula, eles reduziram para 1 e eu fiquei sem trabalho. Portanto, como já estava a fazer o doutoramento, decidi que iria investir em trabalhar naquele contexto onde eu estava, que era a universidade. Eu estava na Universidade de Aveiro a fazer o doutoramento em Multimédia e em Educação e procurei oportunidades e percebi como é que se concorria. Entretanto, encontrei um projeto onde poderia trabalhar, ganhar um salário, a fazer investigação e depois, em paralelo a isso, desenvolver um projeto de doutoramento que aí já não esteve ligado ao ensino, com crianças tão pequenas, nem ao ensino artístico, mas esteve ligado ao ensino superior. E como é que as tecnologias digitais estavam a ser utilizadas pelos professores e os estudantes do ensino superior. Ok, muito bem. E lidaste bem com essa mudança de faixa etária? Foi muito difícil no início. Eu procurei motivos para me apaixonar pelo novo tema de tese e pela nova mudança de vida. Estar sentada muitas horas era um tipo de trabalho que eu não estava habituada a fazer. Em sala de aula, então na minha disciplina, que eu acho que é a melhor disciplina para ser professor, porque estamos sempre de pé, estamos a conviver com os alunos, estamos a ver projetos, os alunos, há sempre cor, tinta, cheiro a cola na sala de aula, nunca estás sentada. E a fazer investigação estava muito tempo sentada e a ler, e muito tempo dentro da minha cabeça, e com uma temática que era completamente nova para mim. Então eu procurei muito relações e ligações com aquilo que era a verdadeira motivação, que era a docência e procurar o enriquecimento da relação professor-aluno. Quando encontrei, eu lembro-me do dia, eu finalmente apaixonei-me pelo meu tema de doutoramento. Portanto, é uma conquista. E é uma boa dica também, não é? Que é tentarmos procurar, quando somos obrigados a mudar, também tentarmos procurar algo que nos volta a motivar, não é? Exatamente, que nos volta sim. Ter gosto por aquilo que estamos a fazer. Mais vale mudar, porque de facto é muito difícil e essa era uma opção que também estava na minha cabeça, mas eu tinha realmente muita vontade de fazer o trabalho do doutoramento. Ok. Olha, e agora a minha próxima questão até é um bocadinho ligada com aquilo que estamos a falar agora, que é, portanto, tiveste que aqui passar para projetos ligados mais ao ensino superior, trabalhaste também com investigadores e parceiros de vários países, tiveste essa oportunidade maravilhosa. Que aprendizagens é que trouxeste dessas experiências, até mesmo a nível dos contactos mais internacionais e até mesmo multidisciplinares? O que é que ficou contigo? Olha, fica comigo, sobretudo, a imensa generosidade que todas as pessoas da área da ciência têm uns para com os outros.
ninguém considera que é dono da verdade ou que uma abordagem metodológica é superior à outra das pessoas com quem eu trabalhei. Portanto, eu trabalhei com métodos qualitativos, muito na proximidade, entrevistas, focus group, isto que estamos a fazer agora, conversas, e como é que a partir daí se podem recolher dados ricos, que não são generalizáveis, obviamente, como muitos dados estatísticos, mas que são também muito valiosos para dar contexto a dados, muitas vezes quantitativos. E essa generosidade e essa curiosidade sobre qual é a tua abordagem metodológica, porque é que estás a pensar assim, qual é o pensamento que traz, a tua experiência cultural, métodos de organizar a investigação, métodos de gestão das equipas, inclusive eu trabalhei com colegas da Noruega, por exemplo, com uma gentileza na gestão de equipa e uma eficiência que me surpreendeu. Não havia atrasos, havia respeito pelo tempo e pela voz do outro. Eram criados espaços onde todos os investigadores de forma igual pudessem participar. E isso, essa abertura de perspectivas ficou comigo como o maior valor que tem trabalharmos em conjunto. A nível internacional é mesmo muito rico as diferentes perspectivas, não só científicas, mas culturais na ciência. E conseguiste posicionar Portugal e a forma como é feito o ensino cá em Portugal dessa altura com aquilo que se passava lá fora? Olha, na verdade, o que nos projetos em que eu trabalhei, o que acontecia era um trabalho de construção de projetos que fossem transversais a diferentes contextos culturais. Nós criávamos na altura cursos online para pessoas migrantes, refugiadas, também para jovens às vezes em risco, maior risco de abandono escolar. E era um esforço coletivo, era Itália, era Reino Unido, era Noruega, era um colega na Austrália. Portanto, não havia a ideia de que há um modo de ensino superior ou melhor. E existem formas de ensinar e de aprender que estão muito contextualizadas com os países, os sistemas, os contextos culturais, organizacionais em que esse processo de ensino acontece, não é? Uma escola, os desafios pelos quais um professor passa em Portugal de colocação não são iguais aos desafios de um professor de progressão de carreira numa Suécia. Mas isso são problemas do sistema, não é? Que não devem ser ignorados porque são muito importantes. Mas depois, quando nós estamos a construir a essência do que é o percurso pedagógico, então aí estamos a falar de perspectivas transversais enriquecem o percurso pedagógico e o percurso de aprendizagem. Portanto, não vi Portugal posicionado nem acima nem abaixo, apenas num espaço, num posicionamento complementar a outras abordagens. Portanto, tudo até bastante alinhado, não é? Muito alinhado, sim. Okay. Interessante ter essa perspectiva. Pronto, depois, entretanto, mais tarde, entraste aqui no mundo empresarial, não é? Como é que foi aqui também aplicar este teu background e estes teus conhecimentos da educação e da investigação num contexto de uma empresa, portanto, numa área aqui até mais tecnológica? Sim, foi muito interessante, foi uma transição muito grande, porque é quase como ir para um país que tu não falas a língua e tens que aprender a língua muito rápida. O contexto académico e a comunicação académica, a escrita académica é muito diferente daquilo que era na minha sala de aula, obviamente, com as crianças, e é muito diferente do contexto empresarial da IT, que foi onde eu trabalhei como Learning Developer, e foi muito interessante fazer a transição. Eu tinha muita curiosidade para perceber como é que eram os espaços de trabalho onde havia desenvolvimento da tecnologia que nós utilizávamos na sala de aula. Mas foi muito gratificante perceber que são pessoas. São pessoas também com diferentes experiências e contextos pessoais, culturais, até porque o IT trabalha também com pessoas de todo o mundo. As empresas não têm só trabalhadores do país onde naquele momento estão alocadas ou têm escritório. Portanto, também há muita riqueza aí. E depois percebi que o que importa é, uma vez mais, ter curiosidade de conhecer o outro, ser capaz de comunicar e conhecer o que é que o outro precisa. Na minha posição de Learning Developer, então, era muito conhecer as necessidades das equipas e poder conversar sobre o que é que elas procuravam das equipas e individualmente pessoas, o que é que elas procuravam para o seu percurso e ajudar a encontrar oportunidades ou apenas apoiar oportunidades que elas identificavam e entusiasmar-me com elas e incentivar a uma partilha mais alargada.
foi essa aprender a falar, a traduzir alguns termos. Por exemplo, eu quando comecei a concorrer a algumas empresas, eu punha no meu currículo que dava formação, e quando via as ofertas de emprego, eles diziam sempre workshops, facilitação, significa a mesma coisa, mas as palavras que são usadas são outras, então essa aprendizagem também foi interessante. Ou seja, também adaptaste um bocadinho o teu currículo, é isso? Sim, tive que adaptar linguagem? as palavras, tive que fazer coisas diferentes também. Houve uma altura que eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, porque eu tinha enviado muitos currículos e não tinha sido chamada ainda, e eu estava com muita certeza que eu teria um perfil muito interessante, porque tinha muita vontade. E depois pensei, eu estou a fazer alguma coisa que tenho que fazer diferente. Então eu via muito nas aberturas de emprego a palavra coaching, e eu na altura tinha algum preconceito em relação a isso, porque conhecia alguns exemplos que eu não considerava bons exemplos, e tinha algum preconceito. Mas houve uma altura que na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, onde eu estava a trabalhar na altura, no Porto, tinha um curso de coaching. E eu pensei, olha, vou fazer isto, vou fazer diferente e vou aprender. E isso abriu-me portas para outros tipos de linguagem, outras formas de abordar o contexto de formação, de apoio individual e de mentoria ou de coaching, também em contextos empresariais, e ajudou-me a adaptar também a linguagem e até a atitude. Porque nós às vezes, sem nos apercebermos, como temos dúvidas e temos alguns receios ou alguma ideia pré-concebida sobre um determinado contexto, também depois as palavras que usamos para falar sobre essa coisa também não influenciam a forma como os outros sim. depois nos leem, não é? Portanto, também foi aqui um trabalho de procura de adaptação. E tu realmente tens um perfil muito interessante, porque começaste com a escola, não é? Que é a base, depois passaste para a investigação, ensino superior, Sim. e depois para o mundo profissional, não é? Pronto, Sim, sim. o mundo empresarial, quero dizer. Sim. Portanto, já passaste aqui por todas as etapas. E são todos muito interessantes. Alguma que gostaste, que até agora gostavas de voltar a contactar mais? Olha, eu nem sei, porque eu acho que esta mistura onde eu estou agora, de ter o AI Goes to School, de estar a fazer consultoria para empresas da IT que estão a desenvolver soluções de inteligência artificial para contextos educativos, nomeadamente do ensino superior, e ao mesmo tempo estar a ir a escolas públicas e privadas também, onde estou a conversar com professores do primeiro ciclo ao secundário e com alunos. Eu acho que é a mistura perfeita, quer dizer, eu não podia pedir mais. É verdade, já viste, olha, foi todos os bocadinhos que tu tiveste na tua carreira culminaram agora no teu projeto atual. Que fechou o círculo, está muito direitinho, não é? E certamente outro círculo virá, porque isto nunca há só um percurso que acaba. E é muito interessante o teu mindset, não é? Porque tu na altura, se calhar, quando te viste obrigada a ter que ir para a investigação e para um contexto mais de ensino superior, gostavas, não é? Se tivesse a oportunidade, provavelmente de continuar onde estavas, na parte do ensino público e ensino primário, não é? Com crianças mais pequenas. Portanto, na altura gostou, mas teve um propósito, não é? Sim, no final. é isso. Eu tenho sempre... É encontrar essa conexão de o que é que eu posso conectar com uma coisa que eu já gosto, que depois me vai fazer desenvolver mais curiosidade e também uma relação de afeto, de emoção positiva, de querer estar ali. Para mim foi muito importante conhecer os cientistas da televisão, os programas da RTP2, o Alexandre Quintanilha, o Carlos Fiolhais, foram, sem saberem, felizmente já tive a oportunidade de dizer isso ao professor Quintanilha, que admiro muito e que me convidou também para estar num projeto a falar sobre inteligência artificial em escolas, e foi um privilégio, mas é bonito ver como nós podemos ir buscar referências de muitas coisas da nossa vida. Eu, quando vi esses programas, eu era adolescente. Não é? Podia não ter importância, mas teve importância porque era a referência que eu tinha do ensino superior, então fui buscá-la e consegui com isso ter uma área onde me deu imenso prazer conhecer, e ainda hoje estou a trabalhar diretamente com o ensino superior, mas não no ensino superior, neste desenvolvimento de soluções de inteligência artificial e na consultoria que estou a dar no apoio ao desenvolvimento destas soluções, é para o contexto de ensino superior. Ok. Olha, e tocando agora aqui na parte do AI, então, já falaste um bocadinho até da tua primeira experiência com a internet, não é? Aquela palestra que tu assististe. Como é que foi a tua primeira experiência agora com a AI generativa? Portanto, lembras-te do que é que pensaste? Se te apercebeste logo desta potencialidade? Como é que foi assim este primeiro contacto com este mundo? Olha, lembro-me perfeitamente de começar a ouvir as notícias de que a OpenAI tinha lançado uma coisa chamada ChatGPT,
que era uma inteligência artificial que falava para nós como se fosse humana e que depois comecei a ler notícias, porque eu estou ligada a redes de investigação, são pessoas críticas, que pensam criticamente sobre as coisas, e também recursos abertos, dados abertos, portanto o hábito de haver muito questionamento quando estamos a explorar uma nova área. E comecei a ler alguns artigos sobre esta tecnologia tem muitos enviesamentos, porque foi treinada com dados generalistas, que não há transparência quanto aos dados com que foi treinada, portanto havia pessoas que já tinham testado a ferramenta, isto tudo ali entre novembro de 2022, quando foi lançado o ChatGPT, e dezembro. E eu comecei a ficar curiosa. Eu pensei, deixa-me aprender mais sobre isto com comunidades de educadores e educadoras e investigadoras da minha rede no LinkedIn, onde o pessoal partilha muito conteúdo também e pensamento. E eu fui também, li com cuidado as questões todas sobre o enviesamento dos dados, sobre as alucinações, não estava a perceber muito bem, então fui para o ChatGPT e comecei a fazer perguntas, mas perguntas com a intenção de descobrir ali realmente um erro muito grave. E não descobri. As primeiras perguntas que fiz na altura estava a acontecer qualquer coisa de futebol feminino. E eu lembro-me dessa polémica e comecei a fazer perguntas sobre porquê que as regras do jogo masculino e feminino são diferentes? Porquê que as mulheres no desporto ganham menos que os homens? Porquê, a ver se apanhava aquilo num enviesamento que para mim era óbvio. Mas de facto não apanho, depois ia verificar a informação que a ferramenta tinha, o output que tinha dado, e fiquei a pensar, interessante, se há enviesamento, será de outros tipos. Então comecei a aprofundar o meu conhecimento. A verdade é que a comunidade no LinkedIn, houve uma pessoa muito importante, que foi a Amanda Bickerstaff, uma norte-americana que eu não conhecia na altura, mas que acabei por me cruzar com ela, porque ela também estava, na altura, a escrever e a publicar muito sobre esta questão da inteligência artificial em educação. E ela começou a publicar uns posts e eu conectei-me com ela e começamos a conversar, e ela tinha um site que é o AI for Education, que recomendo vivamente toda a gente conhecer, é aiforeducation.io, e tinha uma biblioteca de prompts. E eu comecei a interagir com ela e começamos a conversar sobre o impacto que isto ia ter na educação. Porque era óbvio para mim, e era óbvio para a Amanda também, que o poder desta tecnologia, o quão fácil era interagir com ela, com uma interface tão fácil e tão humana na comunicação, não é? A simular tanto a comunicação humana, que, obviamente, sendo gratuita, todos os alunos, como bons seres humanos curiosos, que devem ser, e muito bem, vão utilizar. E o impacto vai ser da base, ou seja, da maioria, para a minoria, e a maioria são os estudantes, não são os professores. Depois vem a seguir são os professores, não é? Depois vem a seguir são as pessoas de direção do agrupamento, depois a seguir vêm os decisores políticos. Mas assim, isto na base, isto vai ser pólvora. Então, queria estar presente para ajudar os professores a perceber melhor esta tecnologia, porque eu que estava dentro do ambiente tecnológico, quer da perspectiva de investigação, quer da perspectiva empresarial, na altura ainda estava a trabalhar numa empresa, e eu estava a ter dificuldade em fazer sentido na minha cabeça de toda aquela evolução. E pronto, e quis estar aí, comecei o percurso por aí a investigar como é que podia ajudar os professores a compreender melhor este impacto. E surgiu então o AI Goes to School. E surgiu o AI Goes to School. Porquê? Porque nestas conversas maravilhosas com educadores e educadoras, sobretudo com educadoras, eu comecei a perceber que havia muitas professoras que já estavam a fazer trabalho dentro de sala de aula com os seus alunos na área da computação. Pensamento computacional ensina-se desde o ensino primário até o ensino superior. Não é? Como é que funciona o robô, programar em Scratch, nada disso é novidade. E eu cruzei-me. Entretanto, a Amanda Bickerstaff criou uma comunidade no Slack de mulheres na área de inteligência artificial e educação, que junta neste momento milhares de mulheres de todo o mundo, o que também é uma mescla internacional, cultural muito rica e muito interessante. E eu cruzei-me com uma professora portuguesa, a Cláudia Meirinhos, que é de Barcelos, professora de primeiro ciclo, que tinha desenvolvido a sua tese de mestrado na área da inteligência artificial em educação. Portanto, ela tinha desenvolvido um projeto com os seus alunos do primeiro ciclo,
onde começou a trabalhar e a explorar com eles a percepção sobre a inteligência artificial, depois a ensinar sobre os algoritmos, bases de dados, programaram a inteligência artificial para o bem e tal. E eu conheci a Cláudia, começamos a conversar e eu pensei, perfeito, já há professores a fazer coisas incríveis, a Cláudia inspirou-me imenso, o trabalho dela é de imensa qualidade. E eu pensei, vou criar um blog, porque eu já tinha tido um blog antes, a divulgar os recursos educativos digitais. Assim, vou criar um blog chamado AI Goes to School e vou publicar as práticas dos professores com inteligência artificial. E assim começou como um blog. Quando é que te apercebeste? Tinhas algo assim grande aí em mãos? Olha, porque aquele blog muito simples, com uma imagem muito simples e a partilhar práticas de professores, quando eu publiquei no LinkedIn, a explosão de contactos foi de tal forma inesperada para mim que eu comecei a perceber que tinha ali algo que eu podia trabalhar. É difícil tomar a iniciativa de... Nem é iniciativa, é outra transformação de mindset. Como é que eu passo de trabalhadora, de investigadora, para agora empreendedora e criar um negócio meu? Como é que eu faço isto? Pensar em formato negócio é outra aprendizagem completamente diferente. Mas eu percebi que era o momento. Eu também já não estava muito... já me estava a sentir distante do learning development, porque eu continuava sempre com muitas saudades da escola e da educação. Tanto continuava pontualmente sempre com conexões e a minha rede de professores e de amigos, porque dei aulas em tantas escolas, nós ficamos sempre muito conectados aos colegas e às pessoas. E eu tinha saudades e já andava a pensar muitas vezes que projeto é que eu posso desenvolver, como é que vai ser o meu futuro profissional, o que é que eu posso fazer para voltar a estar mais perto das escolas e da educação. E isto foi a junção dos dois, foi o momento, a requisição, o interesse massivo que houve de pessoas de todo o mundo que me escreveram e que queriam fazer calls comigo e reuniões a perceber quais eram os meus serviços, o que é que eu fazia, e também eu já ter pensado nesta ideia, se calhar um dia queria um negócio meu, mas não sei, pois os amigos incentivavam muito também, o que ajuda. Portanto, muito obrigada a todos os amigos, porque eles ajudam imenso quando nos desafiam a sair da nossa zona de conforto. Dão assim um boost de confiança, não é? Que às vezes é muito preciso nessa amigos altura. Amigos e amigas são fundamentais. Olha, e como é que surgiu o nome AI Goes to School? De onde é que veio a inspiração? Porque eu queria uma coisa que não fosse focada na tecnologia. Então eu pensava, tem que ter AI porque é sobre AI. Depois, tem que ter escola. Mas AI in school, eu tive vários nomes, depois em jantares e às vezes saídas com amigos, estávamos, então, qual é que achas que é o nome? Vamos pensar. E estive a interagir também com, na altura, o ChatGPT para idear vários nomes, para me dar a lista. Nenhum me satisfazia. Depois eu comecei a pensar, ora bem, isto vai ser um projeto que vai mostrar como é que a inteligência artificial é adotada nas escolas, mas também como é que os professores e os alunos estão a treinar a inteligência artificial para os servir. Portanto, isto é uma relação dupla. A inteligência artificial aqui pode ser o professor, mas também pode ser o aluno daqueles professores e daqueles alunos, que são os humanos, que têm o verdadeiro poder para lhe ensinar, também para a instruir sobre o que é que querem dela. E então, na minha cabeça, um dia, no meio destas conversas e destes imensos nomes, eu disse, e que tal AI Goes to School? Porque dá aqui duplo sentido. Toda a gente adorou e assim ficou. Ok, e agora fez história. E foi mais ou menos em 2024 que decidiste lançar a 100% a este projeto, não é? Exatamente. Em janeiro, fevereiro lancei o blog, em abril apresentei a minha carta de missão, a partir de maio de 2024 foi... Como é que foi esse arrancar? Foi aquilo que esperavas? Foi mais difícil? Olha, nem sei dizer, não foi difícil, foi interessante, porque está a ser muito interessante, porque eu estou sempre a aprender uma coisa nova. A maior dificuldade era eu ter paciência, porque eu achava que tudo que estava a fazer era muito lento. Eu achava que em um mês eu já tinha que ter super bem definida a ideia de negócio. Eu achava que em 2 meses eu já tinha que ter 10 clientes, e se não tivesse isso eu não tinha sucesso. Isto porque também nos vendem muito. Quando nós estamos a fazer scroll e vemos vídeos de 8 segundos, obviamente que em 8 segundos o sucesso acontece em 8 segundos, mas esses 8 segundos, se calhar, demoraram 8 anos. Mas até eu, que me considero bastante consciente sobre o que é a produção de um conteúdo multimédia e a realidade, quando estamos mais inseguros a iniciar um processo novo,
também temos dúvidas e às vezes temos tendência a pensar, olha, se calhar eu não estou a cumprir aquilo que vejo por aí ser dito que seria um modelo de trabalho, de sucesso. Mas comecei a ouvir, procurei, lá está, investigadora, diferentes perspectivas, pessoas, podcasts, olha, eu vi imensos podcasts sobre empreendedores mais tecnológicos, mulheres empreendedoras, que eu acho que há aqui uma perspectiva diferente. Somos muito educadas, ainda socialmente somos incentivadas de maneiras diferentes, em idades diferentes, para o empreendedorismo. Portanto, para mim foi importante também conhecer diferentes perspectivas, de áreas de negócio também. E um dia cruzei-me com um podcast, já não me recordo, de uma pessoa que tinha criado o seu negócio, também fazia consultoria para pequenos negócios, e ela falava sobre qualquer coisa como o empreendedorismo lento, e que há um tempo, não existe um tempo certo, que muitas vezes esse tempo certo gera muita ansiedade. Essa ideia é uma ideia pré-concebida que gera muita ansiedade e nós ficamos a pôr-nos uma pressão que não deveria existir e que não beneficia também o início de um negócio, que é um crescimento. Nós precisamos de crescer de forma saudável, é como uma criança, não vamos estar a pressioná-la, caminha. Não, temos que lhe dar tempo para ela caminhar, incentivar e respeitar o seu tempo. E essas diferentes perspectivas ajudaram-me imenso a fazer do percurso o mais interessante possível também para mim, porque na verdade eu despedi-me para poder criar uma coisa ao meu formato e ao meu tempo. Se de repente eu estava a pôr em mim a pressão de formatos e tempos externos só porque diziam que estava certo, também não estaria a respeitar isso. E mais uma vez, imensos amigos, colegas de trabalho, mentoras. Lembro-me de falar com uma colega das Geek Girls, que é outra comunidade de mulheres de tecnologia em Portugal, à qual eu pertenço e que também me ajudou imenso. Lembro-me de ter falado com uma colega que é fundadora de uma grande empresa tecnológica, e a Teresa Carreira disse: Teresa, ajuda-me aqui a pensar o que é que eu estou a fazer bem, o que é que eu estou a fazer mal, o que é que eu posso fazer. E ela ajudou-me a clarificar, tipo, olha, faz esta organização, mas é um tempo, é o teu crescimento também, a tua compreensão de ti próprio, do teu negócio, vai-te organizando, mas deixa caminhar, que vai se tornando mais claro à medida que o caminho for sendo feito, e se calhar também vai mudar muito, e está tudo bem. Eu pensei, isto é muito parecido com o doutoramento, afinal. Também foi outra experiência que te ajudou agora. Muitíssimo, não é? Porque também nunca é igual. O projeto que tu desenhas no início nunca é igual ao do fim, e há imensas coisas que acontecem, e é a mesma coisa com o AI. E às vezes saber lidar com essa frustração, não é? Das expectativas não estarem, ou seja, da realidade não estar a corresponder à ideia que nós tínhamos daquilo que deveria ser, não é? E é frustrante. É sempre ter uma listinha mental entre qual é a tua expectativa para ti, que te faz sentir confortável e que tu sentes que respeita o teu próprio ritmo, e qual é a expectativa que tu tens porque viste alguma coisa em outros, ou no percurso de outros, ou que alguém te disse que era o que era correto, é o que é esperado, é o que é mais competitivo. Então lembrar sempre que é para teres essa referência de o que é realmente o meu ritmo pessoal. Porque não adianta, se nós estivermos ansiosos ou muito frustrados, ou acharmos que temos que ser uma coisa que não somos, no negócio e em tudo. De facto, as coisas não vão fluir com a mesma facilidade e até com a mesma riqueza. Ok. Então, e falando aqui, novamente, ainda sobre o teu projeto, atualmente que tipo de serviço é que tu ofereces? Para que é que te contratam? Que tipo de entidades é que te contratam também? Fala-nos aqui um bocadinho. Sim, olha, tem sido um crescimento. O AI Goes to School oferece workshops de literacia da inteligência artificial para professores e para estudantes também, de todas as idades. E oferecemos também consultoria a empresas ou a escolas que queiram desenvolver, imagina, as suas políticas de inteligência artificial, os seus regulamentos, como construir isso. Fazemos essa consultoria, ou a empresas, como neste momento estou a fazer, que estão a desenvolver soluções de inteligência artificial para o contexto educativo, seja ele qual for. Neste momento eu estou a trabalhar com o contexto do ensino superior e ajudamos as empresas a ter essa proximidade mais com o contexto educativo, e fazemos palestras também. Portanto, vamos a eventos, muitas vezes palestras sobre o impacto da inteligência artificial na educação, muitas vezes só ligado à inteligência artificial e a este questionamento crítico que devemos ter perante esta tecnologia e como podemos trazer isso para o nosso dia-a-dia e para o contexto de sala de aula. É sempre muito ligado à educação. Mas também não é só para professores, não é só educação, portanto, creio que também autarquias, municípios também se sim, contactam, exatamente. não é? Tem a rede.
Nós temos, por exemplo, municípios têm-nos contratado muito para darmos formação também a professores e encarregados de educação, que o município promove. O Centro de Ciência Viva de Coimbra, por exemplo, já estivemos lá algumas vezes e vamos voltar a estar, na conexão com escolas. Há algumas fundações também com formação para as equipas internas. Quando têm equipas de educadores sociais, que também estão a trabalhar em contextos educativos, também querem ter mais conhecimento sobre como é que podem usar não só a IA para o seu trabalho, mas também, às vezes, promover literacia sobre a IA no contexto onde trabalham. E temos trabalhado também com fundações, escolas públicas e escolas privadas também, portanto, tem... Ok, portanto, toda a comunidade está interessada no AI, não é? Toda a gente quer se perceber Toda a comunidade melhor. está a ser impactada pelo AI e está a perceber que não há forma de nós não lidarmos com ela e que é preferível estarmos informados e mais educados para sabermos conversar, ter conversas e fazer perguntas. E 2025, de facto, é um ano de grande mudança, porque em 2024, se eu for comparar 2024 e 2025, o crescimento de consciência coletiva e de vontade em investir em formação sobre literacia da inteligência artificial em contextos educativos é uma diferença muito grande, é muito maior hoje do que era há um ano atrás, por exemplo. E achas que vai continuar a crescer? Acho que vai continuar a crescer, vê-se isso, todas as formações esgotam, as minhas, as dos outros, as dos centros de formação, quer dizer, as pessoas têm de facto muita necessidade em saber mais e continuar a aprender, porque isto não é uma coisa que se sabe uma vez, é continuar a aprender sobre isto. Ok. E a escola é uma boa forma também de chegar a muita gente, porque os alunos têm pais de vários... Não é? De várias vidas, digamos assim, de vários níveis de escolaridade, Claro, vários sim, tipos de claro, trabalho, sim. de várias áreas, portanto, até pelas crianças, não é? Pelo contacto que eles têm na escola, depois levarem isso para casa, acaba por chegar mesmo a muita gente. É uma forma muito eficaz de disseminar conhecimento. Isto já aconteceu há muitos anos atrás com a reciclagem. Eu não sei se as pessoas se lembram, mas a reciclagem começou nas escolas e depois foi para as famílias e depois começámos a ver mais ecopontos por aí, não é? E hoje em dia já praticamente não é uma questão para ninguém, toda a gente faz e há acesso a ecopontos. É a mesma forma. A inteligência artificial começa com a curiosidade dos mais novos, muitas vezes, que são arrojados a experimentar tecnologias. Começa com essa literacia, esse experimentar em contexto seguro e em contexto crítico, esse levar para as famílias, que ensinam muitas vezes as famílias, mas também há famílias que desafiam muito a escola a pensar a inteligência artificial e são elas que desafiam a escola a trazer esse conhecimento. Eu recordo-me de uma escola onde estive o ano passado, no início do ano letivo, onde a Associação de Pais esteve presente, depois nós estivemos a conversar, eles tinham inclusive escrito um documento para entregar à direção da escola em como consideravam importante o uso da inteligência artificial, o uso responsável e a educação das crianças para esse uso responsável. Então fizeram questão de comunicar isso. Uma autarquia também, a pedido de encarregados de educação, também ofereceu essa formação a encarregados de educação e aos seus filhos, que foi uma experiência também muito bonita. Portanto, há permeabilidade, não é? Mas sem dúvida que as crianças, generosas como são, gostam imenso de partilhar, então se as deixarem tagarelar, normalmente eles tagarelam muito, o que pode ser cansativo às vezes, mas também é delicioso em muitas outras vezes, e eles partilham. Ok. Olha, e o que é que tu achas que mais surpreende os professores quando entram em contacto com a IA, com a inteligência artificial, pela primeira vez? Eu sei que atualmente, se calhar já é difícil encontrar alguém que ainda não tenha contactado com a inteligência artificial, mas diga-lhe que tu te recordas, o que é que mais te surpreendia? Olha, primeiro não é nada difícil encontrar pessoas que ainda não contactaram. É? Em todas as formações, todas as palestras que eu dou, há sempre uma percentagem significativa de professores, eu diria 50-50, é 50-50, que utilizam, outros que não utilizaram. Podem ter às vezes explorado, mas não voltaram a utilizar porque se sentem intimidados de alguma maneira. Eu penso que o que mais ou assusta as pessoas, que às vezes faz com que elas não queiram explorar mais, ou que mais encanta as pessoas, é a interação muito parecida com o ser humano. É como se estivesse a falar com o ser humano. Isso para algumas pessoas é imensamente assustador e dizem isto, nem pensar, eu não vou tocar nisto porque eu não sei se isto
me está a enganar, se me está a manipular, se vai roubar o meu trabalho. Portanto, há aqui muitos medos, porque também se vão falando muito em todas as redes, há conteúdos a falar o doomsday, não é? A inteligência artificial é um terror e vai nos controlar a todos. Portanto, as pessoas depois olham para aquela interface, que é uma comunicação tão humana, eles não percebem como é que funciona, então ficam com receio, porque têm desconhecimento, ou então têm um encanto absoluto, que dizem assim, isto é uma tecnologia incrível, isto está-me a facilitar imenso o trabalho. Então, mas eu pedi para ele resumir um texto, ou pedi para ele transformar este conteúdo, estes capítulos num questionário, e ele rapidamente faz isto com as respostas certas e erradas na formatação. Então tenho estas duas perspectivas ainda, muito. Portanto, um deslumbramento inicial e também algum receio inicial. Muito, é isso mesmo. Ok. Olha, e fala-se muito dos alunos que usam a inteligência artificial principalmente para copiar, não é? Que é logo, foi logo aqui, se calhar, o primeiro propósito que veio à baila nesta altura, quando se começou a falar também da introdução da IA nas escolas. Como é que transformamos esse risco numa oportunidade pedagógica? Olha, eu não sei como é que era quando tu eras em criança, mas o meu sonho também era ter um robô que fizesse os trabalhos de casa, não é? Aqueles chatos que não eram os desenhos eu faria, mas todos os outros eram o meu desejo. Um robô que arrumasse a casa, um robô que me levasse muito rápido daqui para um outro lugar. Portanto, é natural que quando nós encontramos uma máquina ou uma tecnologia que responda a um desejo que nós temos, nós procuremos satisfazer esse desejo, não é? É humano e é normal. Copiar faz parte, não é, do processo, faz parte do processo de ensino e aprendizagem, do processo escolar. Não faz parte do processo, ele não é integrado com, mas é natural acontecer durante o percurso. Já acontece há muitos anos, vários métodos diferentes. Muitos anos, antes de qualquer tipo de tecnologia. Mas há um estudo muito interessante que foi feito, eu creio que foi por Stanford, do ano passado, que comparava os níveis de copianço, digamos assim, que aconteciam antes da IA generativa e pós-IA generativa, através de questionários de percepção dos alunos e dos alunos terem que dizer se faziam ou não, eram anónimos, portanto estavam aí mais protegidos em poder dizer se copiavam ou não. E o que eles perceberam, o que os resultados demonstraram foi que antes, já não me lembro das percentagens, mas vamos imaginar que era 40% das pessoas que copiavam antes de haver IA generativa. Quando surge o ChatGPT, há um pico, de facto as pessoas os alunos começam a usar mais para copiar, e passado uns meses há um baixar novamente para os níveis anteriores ao ChatGPT. E eu penso que isto vem da utilização e da utilização crítica da literacia que vão desenvolvendo. Os alunos começam a perceber também que a inteligência artificial generativa comete muitos erros e que eles depois são apanhados nesses erros também, e também que ouvi testemunhos de estudantes dizerem: eu sinto que não aprendo, que não aprendo tanto, eu tenho medo de não aprender, tenho medo de ser apanhado também e de quebrar aqui aquela relação pedagógica de confiança que existe e que é fundamental entre professor e aluno. Então os alunos também procuram perceber-se dentro desta posição do que é copiar. De facto exploram, copiam como todos nós copiamos, mas a abordagem que eu vejo mais eficaz para desconstruir isto e para tornar os estudantes capazes de refletir sobre a vantagem ou desvantagem desta prática tem a ver sempre com a abertura que o professor ou a professora tem na sala de aula para abordar a inteligência artificial e também integrar momentos de experiência com a inteligência artificial. E eu sei que isto não é fácil para todos, porque nem todos têm o mesmo nível de conhecimento. E nós, quando somos professores, temos que nós somos, no sentido positivo, somos a autoridade, somos o adulto responsável por um momento educativo, e temos que ter confiança naquilo que estamos a transmitir. Se eu não tenho confiança e conhecimento sobre uma determinada coisa, eu não vou transmitir isso aos meus alunos, e isso é responsabilidade. Então, mas vamos aqui imaginar e olhar para os professores que tinham conhecimento sobre a tecnologia, que têm, e que sentem essa responsabilidade e capacidade de trabalhar com os alunos. O que eu tenho visto que é muito eficaz para reduzir todas essas, seja o dito plágio, a utilização indevida, portanto, todos estes incumprimentos da integridade académica, como que é a expressão que se utiliza,
é a integração durante o processo. Por exemplo, vou-te dar um exemplo prático. Uma professora, é um plano de aula que eu estou agora, está para sair esta semana, portanto, em breve. Uma professora começou a desenvolver um projeto em cidadania e desenvolvimento, trabalhar sobre os temas da globalização. E ela queria muito também trabalhar a consciência crítica em relação à inteligência artificial. Isto com alunos de 12º ano. Então, esta professora trabalha primeiro a temática da globalização, tem várias estratégias, vem um manual, tem conteúdos, vêm filmes, discutem, têm muitos processos de discussão, constroem portfólios reflexivos. Portanto, os alunos ganham um domínio sobre a temática. Aprendem a ver as diferentes perspectivas, ocidental, oriental, o impacto que esses acontecimentos históricos tiveram na organização dos sistemas dos países. Através de tudo isto, da leitura, da discussão, da reflexão escrita, partilhada, dos colegas verem as reflexões dos outros. Depois, ela diz, vamos construir agora um espaço colaborativo nesse projeto eles estavam a trabalhar com alunos noutros países europeus e tinham que produzir imagens e fazer quase um resumo do que tinham aprendido sobre essa temática para partilhar com colegas noutros países. E então queriam criar textos e imagens geradas com inteligência artificial. Tiveram que trabalhar as prompts. Mas a professora, repara, trabalhou todas estas estratégias antes, de pensamento crítico, reflexão, informação, porque queria trabalhar também a inteligência artificial. E ela foi explícita com os alunos. Se vocês não tiverem o conhecimento anterior, primeiro, se calhar não vão conseguir ser tão detalhados a pedir uma instrução à inteligência artificial e aquilo, o output, o resultado que vai gerar não vai ser fidedigno, historicamente, porque era isso que eles estavam a tentar alcançar. E se a IA gerar uma coisa que tem incorreções, vocês não vão ser capazes de identificar. Então, ela trabalhou com eles esse processo de construção do conhecimento para depois saberem utilizar a inteligência artificial. Dar-te outro exemplo de uma professora do primeiro ciclo, a Cláudia Meirinhos, que falei há pouco. A Cláudia trabalhou com os alunos dela pequeninos, não é? A percepção sobre a inteligência artificial, o que é que eles pensavam. Depois trabalhou com eles, viram como é que funcionavam os algoritmos, conversaram sobre isso, fizeram desenhos, fizeram trabalhos. Depois tiveram que preencher uma ficha, havia uma imagem de um cão e de um gato, os dois diferentes, mas brancos, os dois pelinho branco. E eles tinham que classificar, como se faz nas bases de dados, não é? Classificar a informação, como é que era aquela imagem se tivessem os classificadores. Depois deu-lhes uma outra folha, agora um cão e um gato, também de pelinho branco, mas super parecidos, mas mesmo muito parecidos, porque aqueles cãezinhos pequeninos, muito parecido com os gatinhos. E os alunos tiveram que classificar as imagens para instruir a máquina e perceberam que é muito difícil, quando as imagens são parecidas, tu teres rigor para classificar de forma diferenciada, de maneira a que depois aqueles dados sendo alimentados para a máquina ou para o modelo não vão criar um erro, identificar um cão como um gato como um cão. Este processo fez com que ela trabalhou 19 aulas, portanto, mas no final tu tinhas alunos de 8 anos de idade com este pensamento, que é a inteligência, os dados são muito importantes. As pessoas que trabalham os dados têm que ser boas pessoas. Porque se elas metem dados racistas, depois os resultados também vão ser maus. Ninguém lhe foi dizer isto, mas ela percebe que o que é que impacta, não é? Então, são estes trabalhos que desconstroem toda esses medos em torno da integridade académica. Também há alguns estudos que demonstram quanto mais literacia há, menos pensamento mágico as pessoas têm sobre a inteligência artificial. Quanto menos informação e literacia têm sobre como é que funciona esta tecnologia, mais pensamento mágico existe. E o que é que queres dizer com pensamento mágico? Eu peço uma coisa e ele gera uma imagem incrível. Como é que é possível? Isto é magia. Isto é a coisa mais espetacular que eu já vi. Eu só disse 2 mulheres e ele faz-me uma coisa, um cenário espetacular. Não, 2 mulheres, porque ele tem uma base de dados, tem um modelo que foi treinado com imensas imagens de mulheres, Bem, pois também não sabemos qual é a base. Eu já ia dizer de todo o mundo, não sei se é de todo o mundo, porque a base de dados, nós sabemos que existe aqui provavelmente
no OpenAI e noutras empresas, uma forte componente da cultura ocidental, o que provavelmente, quando nós pedimos uma imagem, se nós só dissermos uma imagem de duas mulheres, provavelmente vai gerar imagens de duas mulheres brancas de cabelo comprido. Digo já que para eles gerarem mulheres de cabelo curto como eu, tenho que instruir muito bem a IA, porque de facto, estereotipadamente, não é? As mulheres aparecem representadas com cabelo comprido. E isso, ou seja, é magia, mas se tu tiveres informação sobre como é que é a classificação dos dados, como é que é o treino do modelo, que ele é treinado com determinado tipo de informação, e que se for informação A ele vai gerar um resultado, se for informação B ele vai gerar outro resultado, tu já olhas para aquele resultado e dizes assim, mas são só mulheres brancas, não tem nenhuma de cabelo curto, como a Marta, não é? E então já consegues ser crítico, já não pensas que é mágico. Ok, isso é interessante porque uma coisa que às vezes se fala muito é que a geração mais nova não tem pensamento crítico, não pensa criticamente, não questionam as coisas e se calhar não, aquilo que estamos a ver é que esta geração que está agora nas escolas e se calhar que está agora os pequeninos, não é, que vão ainda apanhar muito mais desta revolução, já estão de base a aprender muitas noções que se calhar a minha geração ou as gerações mais velhas não tiveram e que agora é mais fácil caírem nesse tal pensamento mágico ao verem estas coisas a acontecer e até às vezes acreditar nos tais deepfakes, nas imagens que aparecem para aí, que às vezes nós próprios que até temos algum conhecimento e alguma literacia sobre as coisas, já até para nós é difícil perceber o que é facto verdade e o que é que não é. Portanto, se calhar aquilo que às vezes é o estereótipo ou aquilo que se pensa, não é? De realmente a geração mais nova não tem isto desenvolvido, não é bem assim, não é? Desenvolve-se, tudo se desenvolve. Ninguém nasce totalmente desenvolvido. Portanto, nem a geração mais velha, nem a geração mais nova tem desenvolvido seja o que for. Desenvolve-se, não é? O pensamento, o conhecimento, por isso é que temos escolas, temos educação, temos formação contínua, temos curiosidade, não precisamos de ir para um contexto formal para aprender, aprendemos uns com os outros no dia-a-dia, nas conversas que temos. Mas a geração mais nova, para dar um exemplo concreto sobre como é que eu abordo isto nas escolas, normalmente eu abordo pelo ponto de vista das emoções. Como é que nós sabemos se uma coisa merece maior atenção e reflexão da nossa parte ou não? Qual é a vossa emoção quando vocês veem, por exemplo, uma imagem? Vamos imaginar que eu estou a pensar num deepfake, quero chegar lá, não é? Quando vocês veem uma imagem e sentem logo uma imensa vontade ou de se revoltarem contra ela ou de a partilhar porque ela é incrível ou porque é muito má. E eles começam a pensar, pois, porque às vezes é uma coisa horrível ou é uma coisa super sensual ou muito engraçada. Ok, então, na realidade, no dia-a-dia, vocês normalmente vão caminhar para a escola, estão na escola, sentem assim, veem coisas a acontecer à vossa volta que vos dão esses picos de emoção? Não. Normalmente no dia-a-dia não temos, muito raramente pode acontecer, vermos uma situação que nos surpreende muito. Então, temos que ser críticos ao que estamos a ver. Quando uma imagem espoleta em nós um sentimento muito forte, seja ele no limite do espectro que esteja, ou de um sentimento muito incrivelmente positivo ou muito negativo, devemos pensar, então, porquê que eu estou a sentir isto? O que é que esta imagem, porquê que esta imagem me está a dar esta emoção? O que é que ela está a querer dizer? Porquê que ela me apareceu? O que é que ela é? Vou verificar antes de partilhar, antes de lhe dar importância, até antes de integrar na minha mente. Não é? Então esse é um ponto importante também, percebermos a nossa emoção em relação às coisas que estamos a ver. Depois há um outro aspecto que as crianças e os jovens são muitíssimo sensíveis, e eu tenho recebido cada vez mais este comentário por parte de jovens, que é, eles começam, ou quando eu falo, porque alguns não tinham conhecimento sobre o impacto ambiental que tem também estes modelos e o treino destes modelos e o uso destas ferramentas. Temos os data centers, que consomem uma grande quantidade de energia, de recursos naturais, água, e isso é insustentável a longo prazo. Existem já investigações para tentar minimizar isto, mas os jovens são muito sensíveis às questões ambientais. Então eles questionam. Eu tive um estudante que até disse, então, mas quer dizer, uma coisa que já não me lembro ao certo, o que o Elon Musk disse, então se ele estava preocupado com isto, mas ele também tem o Grok e tem o AI, então não está aqui a haver uma coerência. Eu assim, fizeste uma boa observação. O que é que poderia ser feito? Como é que nós podemos pensar qual é o melhor uso que nós próprios damos a esta tecnologia, se o seu uso
tem tanto impacto ambiental também? E será que depende de nós? O que é que depende de nós e o que é que depende também das empresas que estão a desenvolver estas soluções? Então, tem havido, os jovens estão muito a procurar também posicionar-se, qual é o impacto que eu tenho, por exemplo, a responsabilidade que eu tenho no impacto ambiental, e o que é que eu posso fazer, que soluções é que eu posso criar no futuro. Eu vejo-os muito envolvidos com isto, muito a partir desta necessidade de contribuir, colaborar, criar soluções, serem agentes participativos, cidadãos participativos em criar soluções de futuro, que é o futuro deles. Ok. E se calhar não só procurar respostas, não é? Que já existam, ou em figuras ou em entidades, ou confiar que certas figuras ou certas entidades vão arranjar as respostas e vão fazer tudo o possível para a comunidade estar bem, mas não eles próprios perceberem, não, eu é que tenho que ter aqui um papel ativo. Eu falo isto por causa da questão do que é verdade e o que é que não é, do que é que são factos reais, do que é que não é, porque acredito que agora também para esta geração, e até principalmente pela AI, não é? Fazemos uma questão, temos uma resposta, ok, mas como é que eu sei se esta resposta é 100% verdadeira, não é? Isto não é aqui um professor que me está a dizer, não é? Alguém que estudou o assunto, que está a escrever um manual sobre o assunto e eu posso confirmar que é verdade. Portanto, antigamente se calhar havia mais essa facilidade, não é? Portanto, nós íamos obter a informação, fosse ao Google, já no Google haveria um bocadinho essa dificuldade, mas se estivéssemos a ler um blog, ok, percebemos que aqui é uma opinião, pode não ser verdade. Se estivéssemos a ler um manual, não é? Alguma coisa que alguém escreveu, ok, que à partida já haverá mais veracidade naquilo que está a ser escrito. Ou se o professor diz, vem no manual, assume que foi estudado e que é a verdade do momento, não é? Porque a verdade também está sempre a mudar. Mas há mais dificuldade em compreender aquilo, o que é verdade, o que é que não é, ter este pensamento, lá está, crítico, para conseguir eu próprio descobrir a verdade dentro daquilo tudo o que me é mostrado, digamos assim. Sim, claro, porque muitas vezes, sobretudo se utilizarem a inteligência artificial generativa antes de aprenderem sobre, não é? Então também temos que ensinar sobre quando é que é útil e mais vantajoso utilizar estas ferramentas para aprendermos. Porque os alunos, há uma coisa que é certa, eles não querem não aprender, porque aprender depende do sucesso deles. Eles podem não querer fazer aquele trabalho, é uma questão diferente. Não percebem o objetivo, é aborrecido, não estão ligados ao tema, não temos que estar. Eu digo muitas vezes em escolas, vocês não precisam de gostar daquela disciplina, às vezes tirar um 10 a uma disciplina que nós não estamos minimamente motivados, é um ato de resistência nosso, pode ser meio imaturo na adolescência, mas às vezes achamos que não vale a pena aquele conhecimento e vamos depois adquiri-lo mais tarde. Mas os jovens precisam de ser ensinados a experimentar isso. Há professores a fazerem isso. Eu tive uma colega que também é professora colaboradora no AI Ghost School, que é a Bárbara Cleto, que trabalhou com os alunos dela, fez 2 experiências. Uma com experiências, trabalhou efetivamente com eles e refletiu com eles em sala de aula. No ensino superior e outra no ensino secundário. No ensino superior, no início, ela trabalhou com o chat GPT, eles tinham que criar histórias e eles iam logo para a ferramenta. Começavam a enviar com a ferramenta e a criar o texto. E depois, no final, depois os alunos eles tinham que ter um diário reflexivo sobre a sua experiência de interação com o chatbot e depois, no final, partilhavam com a turma as suas reflexões e ela até escreveu um artigo científico interessante sobre isso. E os alunos dela diziam, interessante, pareceu-me que eu tinha melhores ideias se tivesse começado eu a escrever o texto, porque os resultados eram muito moralistas, por exemplo, ou muito repetitivos. É mais difícil do que eu pensava obter um resultado que me agrade, que eu identifique como sendo possivelmente meu. Porque estás a interagir com uma ferramenta, se estiveres a escrever texto, a pedir para melhorar, a acrescentar as tuas ideias, a fazer instrução, será que isto não é autoria? Pode ser, se tu realmente assinares por baixo desse texto e disseres, não, isto foi co-construído, eu sou dono ou dona de todas estas ideias que aqui estão, pedi ajuda a esta ferramenta para construir melhor o enredo da história, etc. Mas os alunos perceberam que não era tão linear assim. Às vezes eles sentiam-se capazes de se identificarem com o texto, muitas outras vezes não. O texto era-lhes desconecto. Eles não achavam interessante. E isto tem a ver com a aprendizagem. Tu sentes que o processo é teu,
sentes que pertence, que a aprendizagem te pertence quando ela efetivamente acontece. Não é? E acontece porque estás a interagir com o conhecimento. E estás a aprender a tirar partido daquela, seja ferramenta ou seja outra coisa qualquer. Quando isso não acontece, quando alguma coisa faz por ti, tu sentes desconectado, então aí não há conhecimento, porque a seguir, passado 5 minutos, um dia, tu tens que repetir aquilo, ou alguém te pergunta qual era o tema da história e tu já nem te recordas. Portanto, este processo de reflexão é importante. Depois ela fez um outro trabalho com alunos de secundário, juntamente com outras 2 colegas, a Ana Franco e a Carla Souza, que eu estou sempre a enganar no último nome. Peço desculpa, Carla. E elas trabalharam a perspectiva do aluno cientista, sempre a trabalhar com inteligência artificial. Então, tinham matemática, que até era um concurso de postas que a Universidade do Minho tinha criado, os alunos concorriam, então tinham que resolver um problema da sua região. Então, primeiro eles tiveram que definir qual era o problema, o que é que eles viam à volta da sua região que lhes tocava, não é? Que eles diziam, isto é um problema que merece ser resolvido, não é? Uma coisa na praia que não funciona, uma reciclagem naquele ponto na minha freguesia que não está a acontecer. Então, eles identificavam os problemas, tinham que definir as questões de investigação, que perguntas é que eles estão a fazer sobre aquela temática, e só depois é que passavam para o uso da inteligência artificial generativa para os ajudar a definir esse problema de investigação. Portanto, os alunos já sabiam muito bem o que queriam, qual era o foco, e depois essa pesquisa era feita com as professoras, portanto, a pesquisa da solução. Como é que nós resolvemos este problema ambiental que eu identifiquei? Consulto as professoras, consulto os manuais escolares, recolho a minha informação e depois posso voltar à inteligência artificial generativa para melhorar as ideias ou para ter outras perspectivas. E no final, constróis um póster e citas quais foram as ferramentas de inteligência artificial generativa que utilizaste para gerar texto ou para gerar imagem ou para gerar ideias. E isto é educativo, porque são os estudantes, cada um, que vai chegar à conclusão de quando e como lhes serve. À conclusão, eu digo, à experiência pessoal de perceberem quando é que um uso os beneficia a aprendizagem deles ou quando um determinado uso apenas lhes dá uma satisfação superficial, momentânea, mas que eles não conseguem depois defendê-la mais tarde. Ok. Olha, e falando aqui também um bocadinho desta interação de alunos com a AI, o facto de às vezes aquilo parecer que é quase um amigo, não é? É outra pessoa, não é? Quase que parece que está aqui a responder-nos. Portanto, estes chatbots estão-se a tornar quase uma espécie de amigos digitais para alguns jovens. E como é que como é que tu achas que podemos ajudar os professores também a conseguirem lidar com este fenómeno, conseguirem aconselhar melhor os alunos, e a guiar aqui estas experiências? Olha, é um fenómeno muito complexo. Neste momento há discussões legais em torno da responsabilização das empresas que oferecem diferentes tipos de chatbots e que permitem que esses chatbots, mesmo identificando que o seu utilizador com quem está a interagir é uma criança, muitas vezes permitem que não têm os sistemas de segurança, os chamados guardrails suficientes para impedir que o chatbot tenha determinados tipos de conversa sobre questões de auxílio ao suicídio ou questões muito sexualizadas, muito inadequadas para conversar com uma criança. Portanto, é de facto um problema preocupante e muito complexo neste momento. O que eu aconselho aos professores e em escolas, alguns alunos trazem esta questão. Nunca tive uma sessão exclusivamente dedicada a isto, mas nos momentos em que conversamos sobre isto, conversamos sobre o que é o valor da relação humana e de um amigo humano e qual é realmente a vantagem de também ter um amigo virtual e o que é cada um. Portanto, um amigo, um aluno uma vez disse, sim, eu tenho um amigo, acho que era no Snapchat, um AI chatbot com quem ele conversava, que era seu amigo, e ele considerava o mesmo amigo. Então, eu dizia, pois porquê? Porque ele está sempre disponível, não é? Porque ele está lá, fala comigo quando eu quero. Pois, porque realmente um amigo humano, muitas vezes nós falamos, mas aquele amigo também tem os seus problemas. Mas nós também aprendemos com ele, porque às vezes os nossos problemas, não é? Também naquele dia, às vezes se calhar não são tão importantes quanto o dele, e nós também podemos aprender com o outro. Com o chatbot só
o chatbot só te serve a ti, portanto, tu não aprendes propriamente com o chatbot. Mas depois vem aqui a componente, portanto, também é preciso acolher e compreender, porque, como dizia uma aluna num outro contexto, há um certo conforto quando eu consigo ir para um chatbot e dizer que estou muito ansiosa e o chatbot me diz algumas estratégias de respiração ou de relaxe, porque já me conhece. O que é importante? Na minha perspectiva, não é condenar, é compreender e acolher. O que é isto? Até para conhecer, ter confiança para conversarmos sobre estas questões, perceber qual é o sentimento bom que têm e qual é a vantagem que vem e qual é às vezes a dificuldade na interação humana, e depois ensinar como é que a tecnologia funciona. Podemos usar exemplos muito simples às vezes para explicar coisas muito complexas. Nós quando vemos filmes de desenhos animados, o desenho animado tem uma voz, está dobrado, não é? É um ator que está num estúdio, nos bastidores, num microfone, a fazer a voz do boneco. Mas nós vamos ao cinema, nós choramos com o boneco, nós rimos com o Rei Leão, se nós formos usar o exemplo do Rei Leão, ou do Nemo, que teve muito impacto em muitas gerações, não é? Nós choramos com eles são desenhos animados, são desenhos, e há atores por trás desse microfone. Isso é uma forma de nós podermos explicar que um chatbot também tem humanos por trás, a programar o tipo de linguagem, a interação que têm contigo. Se te dizem eu gosto muito de ti, é porque está programado para dizer. E não tem problema, tal como eu chorar com o Rei Leão, não tem problema que eu fique contente quando o chatbot me diz isto, mas eu percebo que o Rei Leão é um desenho animado e eu devo perceber que um chatbot não é um humano. Não é uma pessoa. E voltamos à mesma questão de que se fala com a necessidade de educar para os limites do corpo e das emoções. A educação socioemocional é fundamental. Uhum. Quando eu estou com um adulto ou quando eu estou com uma criança da minha idade ou um amigo, se ele ou ela dizem uma coisa que eu não gosto, ou se alguém me toca ou interage comigo ou me empurra de uma maneira que eu não gosto, como é que eu devo interpretar isso? Eu tenho que perceber o que sinto. Eu tenho que saber dar nome às minhas emoções e tenho que saber qual é o processo a fazer a seguir. Não é? Devo pedir ajuda a alguém, devo confrontar a pessoa, assim, olha, empurraste-me, não gostei, magoaste-me, não gosto quando fazes isso comigo, eu não considero que os amigos façam isso. E é importante ensinar também a relação aos chatbots. Quando tens essa emoção e pensas que já só tens aquele amigo, será verdade? Porque afinal é tipo desenho animado. Então porquê que estás a ter esse sentimento? Será que ela te está a sugar ali a aprender? Então convém, estás a ter esse sentimento, pede ajuda a alguém, fala a um amigo, fala a um professor de confiança, a um educador de confiança sobre essas emoções. Ok. E agora falando também um bocadinho, estamos a falar bastante dos professores, não é? e dos alunos, e aqui a terceira parte desta equação, que é os encarregados de educação. Como é que eles também estão a lidar com esta nova tecnologia? Quais é que achas que são, se sabes, quais é que são aqui as preocupações principais? Mesmo esta questão aqui dos chatbots, acredito que os próprios pais não tenham tanta disponibilidade a nível de tempo para se informarem, para estarem por dentro, obviamente têm curiosidade e vão se apercebendo, mas às vezes há outras coisas, não é, que têm que fazer, enquanto que na escola estão mais dedicados aqui a estas tecnologias e a estes temas. Mas os pais estão preocupados, têm tentado se envolver, que tipo de preocupações é que têm tido, o que é que também têm aconselhado aos pais nesta fase? Eu vejo os encarregados de educação preocupados como toda a gente, não é? E sobretudo porque são os seus filhotes, mas envolvidos também com a escola e a quererem soluções, a quererem perceber e aprender e participar no desenho de soluções. Mais importante do que uma ação isolada em toda esta matéria da inteligência artificial generativa nas nossas vidas enquanto sociedade, é para ser abordada de forma coletiva e colaborativa. Nada se resolve ou aprende, neste momento, na minha perspectiva, para esta tecnologia especificamente, de forma individualizada. Portanto, não vou ser eu na minha casa, com os meus filhos, a tratar disso, a resolver toda a literacia, tudo. Não vai ser o professor na sala de aula isolado, não vai ser a direção isolada, não vão ser os alunos isolados. Vão ser todos em colaboração uns com os outros. E o que eu penso que é muito importante que os encarregados de educação façam também, para além de se informarem, obviamente, e acompanharem
Até aos 16 anos ou até aos 18, é preciso haver acordos de consulta, de terem as passwords e haver uma relação de confiança. A mãe ou o pai vão ver quando for necessário, vão respeitar a tua privacidade, mas é importante verem o que é que os filhos estão a fazer. Mesmo muito importante. Sobretudo numa conversa de ajuda, não é? Eu sou o adulto que te vou proteger, porque ninguém te ama mais do que eu, portanto, eu estou aqui para esse papel. Tu não precisas te preocupar com segurança com isto, eu estou atento. Às vezes não se sabe fazer isso, é normal. Então, peçam ajuda à escola. Não há melhor pretexto para uma escola iniciar um novo projeto do que ter o pedido dos encarregados de educação. E se não funcionar um pedido, façam 2 pedidos e façam 3 pedidos e mostrem vontade e solicitem. Porque muitas vezes receber a solicitação de haver mais formações, até haver para encarregados de educação dentro da escola, como é que nós podemos aprender a lidar com isto, porque depois a inteligência artificial também é usada na escola, ou se calhar eles usam também para fazer trabalhos de casa, por exemplo, e como é que eu posso aprender? Este pedido às escolas direto, esta vontade de participar, é muitas vezes o pretexto que as escolas precisam para também saírem das suas rotinas, que têm muitas coisas a tratar e já estão não é? Para se desafiarem também a encontrarem soluções para integrar os encarregados de educação. Por exemplo, há uma escola, para além daquela que te contei há pouco, que era Condeixa Nova, o agrupamento de escolas Condeixa Nova, onde a Associação de Encarregados de Educação trouxe esse parecer, trouxe essa perspectiva de que eles consideram muito importante, e a escola tem feito ações através da sua professora bibliotecária, a Rita Amorim, tem feito um trabalho excepcional na biblioteca de educação dos alunos e dos professores. Há uma escola, um agrupamento de escolas em Sesimbra, que é acho que é Sesimbra, não é? Ou Sintra, posso estar a confundir, Leal da Câmara, o agrupamento de escolas Leal da Câmara, que através da iniciativa do seu professor bibliotecário, o Carlos Pinheiro, desenvolveram já há 2 anos a política, o regulamento de uso da inteligência artificial na escola. E isto foi um processo desenhado para envolver professores, obviamente, estudantes, encarregados de educação. O processo foi implementado, foi acompanhado, monitorizado e foi atualizado. E todos os agentes educativos estão envolvidos. Através da biblioteca escolar, que tem um papel fundamental nas escolas, tem havido formação para encarregados de educação também. E, portanto, a partir daqui, os pais também podem tomar iniciativa de quem, às vezes pais que possam ter mais conhecimento sobre esta área, de dar formação a outros pais através da escola. Portanto, desafiem a escola a participarem mais e a terem também mais ações para vocês. Pois, porque hoje em dia toda a gente tem interesse em saber. Acho que é daquelas tecnologias que realmente une toda a gente na curiosidade e no estar, uma envolvente, está em tudo o que nós fazemos hoje em dia, no trabalho, na escola, lá está, na internet, nas redes sociais. Sim. Na televisão, portanto, está em todo lado. Por isso, realmente, toda a gente tem essa curiosidade e acho que vai ser... será, se calhar, mais fácil obter os pais fazer esses pedidos, a escola conseguir também disponibilizar, porque realmente há muito interesse no tema. Olha, eu pela primeira vez, em 20 e muitos anos de trabalhar em contexto educativo, eu vejo uma vontade coletiva de construir conhecimento e experiência em conjunto. Eu nunca tinha visto isto. Muitas vezes eram os professores muito isolados, ou os alunos a reivindicarem qualquer coisa, ou os encarregados de educação também mais distantes ou separados das temáticas, porque às vezes as temáticas também são muito escolares, não é? Neste momento, pela primeira vez em 20 e tal anos, vejo uma ação coletiva, um interesse coletivo de se juntarem a criar soluções. Ok, isso é muito, muito bom, não é? Também. É maravilhoso. Quando as pessoas se unem, normalmente o resultado é positivo. Sempre, é sempre melhor. Olha, para terminarmos, aqui falando agora, voltando um bocadinho ao teu próprio percurso, onde é que gostavas de ver o AI Goes to School daqui, por exemplo, a 2 anos? Olha, gostava de ver o AI Goes to School a envolver mais professores a nível internacional. Eu tenho já muitas conversas, muitas redes feitas em outros países, mas ainda não tive o tempo para o juntar lá. Portanto, estou a trabalhar com algumas colegas em fundações noutros sítios para tentarmos fazer crescer essa comunidade. Portanto, levar as boas práticas do que já está a acontecer na sala de aula, mas em salas de aulas de todo o mundo.
Gostava muito de ver isso. E também aprenderes um bocadinho, não é? Com aquilo que se passa lá fora. Muito, sim. Mas é curioso como é muito semelhante as experiências. Mas, por exemplo, um professor que não tem acesso, em Portugal também acontece, que não tem acesso a um computador com ligação à internet. Como é que ensina pensamento computacional? Recomendo verem no AI Goes to School o plano de aula da professora Cecília Tomás, que com livros de filosofia e histórias eles pensam sobre o que é isto de ser humano e ser a máquina, que é muito interessante. Portanto, aprendemos com muitas perspectivas. Gostava de ver o AI Goes to School crescer nessa comunidade internacional e gostava também de fazer o AI Goes to School crescer mais em consultoria que ajudasse as empresas a desenhar estas soluções de inteligência artificial para contextos educativos, sobretudo soluções que focam nas questões éticas e de transparência, que são importantes serem integradas nas novas soluções que estão a ser desenhadas, que nem sempre são tidas em conta, porque pronto, o negócio vai e anda e às vezes é preciso avançar, mas penso que é muito importante procurarmos melhores soluções para sermos mais transparentes e abertos sobre quais são as efetivas limitações desta tecnologia, enquanto as estamos a usar, até para coletivamente podermos, ao vê-las, podermos construir soluções para elas. Portanto, gostava de crescer a consultoria nessa parte. Ok. Olha, nesta temporada temos a novidade de que o entrevistado anterior deixou uma questão para o entrevistado seguinte, portanto, partilhando aqui a questão que foi deixada para ti, o que é que gostarias que o teu eu do futuro te dissesse e o que é que achas que podes fazer para ir ao encontro disso? Meu eu do futuro... Olha, uma coisa que eu penso muitas vezes, quando estou assim mais... Às vezes há dias que estou muito preocupada, às vezes até com coisas muito imaginárias, não é? É isto mesmo, os problemas são imaginários. Tipo, relaxa, ser mais generosa contigo. Às vezes é tão fácil ajudar os outros e dar uma palavra de apoio. Gostava muito que essa Marta do futuro dissesse: vês, valeu a pena ires ao teu ritmo e não teres receio de que não estavas a ser a empreendedora certa, valeu a pena fazeres as coisas ao teu jeito e na tua visão, porque há sempre caminho para todos os olhares do mundo. Ok. Olha, então, para terminar mesmo aqui a nossa questão da praxe, sugere-nos um livro, um filme, um prato e uma música. Muito bem, olha, eu até trouxe o livro, que é um livro que eu uso sempre nas minhas formações, que é o Unmasking AI, da Joy Beluini. Ela tem também uma TED Talk que podem ver, tem um documentário na Netflix que é o Code Bias. Ela conta aqui a história de como é que conseguiu identificar, através da investigação, como softwares de inteligência artificial, de reconhecimento facial, tem um enviesamento, direi, grosseiro, que não beneficia pessoas de cor, pessoas negras. Portanto, ela identificou esses erros, conseguiu com o seu estudo de investigação que essas grandes empresas, entre as quais IBM e Google, e havia uma outra mais pequena, corrigissem esses softwares há muitos anos, e é muito bonito a forma como ela conta o seu processo, até de se aperceber, como é de ter consciência que durante a investigação que o sistema de IA não estava a reconhecer a sua própria pele negra, e é com uma máscara branca que ela tinha casualmente em cima da secretária por causa de uma festa que o tema era máscaras e calhou. Portanto, é muito interessante ver o processo de uma investigadora, o seu processo pessoal e o processo também de tomada de decisão de abordar uma temática que política e socialmente não é fácil, que é a discriminação racial. E ela também teve que tomar essa decisão de enfrentar depois todas as dificuldades que seria abordar uma temática destas. Gosto muito. Ok, olha, muito obrigada pela recomendação. E eu tirei aqui umas notas para não me esquecer do nome do filme. Há um filme que eu adoro, que vi há uns anos, que é Uma Pastelaria em Tóquio. É de uma realizadora, Durian Sukegawa, que conta uma história muito bonita de 3 gerações. É uma loja muito pequenina que faz uns pasteizinhos de feijão no meio de um jardim lindo, com aquelas árvores todas em flor. E há uma jovem adolescente do ensino secundário, há o dono dessa pastelaria, que está muito cansado, a jovem trabalha lá e come sempre um bolinho lá, e há uma idosa, uma senhora muito velhinha, que fazia uns bolos maravilhosos e que decide começar a ajudar, mas sem ajudar, sem ser explícito. Há muitos silêncios no filme, e há uma história de como a colaboração entre gerações e
acolher, generoso, muitas vezes sem ser preciso muitas palavras, só vermos o outro, vermos porque é que o outro está aproximado de nós e integrarmos aquilo que o outro tem para dar é muito bonito, muito poético. Já vi algumas vezes e... Olha, não conhecia também, mas fiquei curiosa. Uma música... Há uma música... Eu adoro música brasileira, não só por causa do forró. O forró até veio muito mais tarde na minha vida, mas em casa a minha mãe sempre colocou música brasileira a tocar, portanto... Muitos autores são muito importantes para mim, Chico Buarque, Gil, Caetano Veloso, mas a Maria Bethânia é uma intérprete à qual eu recorro sempre. E há uma música que ela interpreta majestosamente, que é O Que É, que até é uma música do Gonzaguinha, que por acaso está muito ligada ao forró. E há um verso que é muito feliz a música, e a música... Os poemas ensinam-me muito a olhar para a vida, e os poemas da música brasileira ensinaram-me muito a olhar para outras perspectivas de vida. E há um verso que diz assim: viver e não ter vergonha de ser feliz. Muitas vezes nós escondemos, quase, isto se calhar não era suposto acontecer, não é? Estou feliz com o I Go to School, se calhar não vou dizer, não é? Porque também acaba suposto ser difícil. Não, estou mesmo feliz e é difícil e está tudo bem. Ensinou-me muito e recorro muito a esta música também para me animar. E um prato, olha, o arroz de cabidela da minha mãe. Tudo que a minha mãe faz é muito bom, mas realmente isto é extraordinário. Ok. Marta, olha, muito obrigada aqui por todas as partilhas e também por estas dicas, que agora já fiquei aqui com algumas coisas para ver e para ler. Mais uma vez, muito obrigada também por partilhares aqui o teu projeto, as coisas boas, as coisas menos boas, aquilo que se passa nas escolas, na educação, e falarmos aqui numa perspectiva um bocadinho diferente sobre a inteligência artificial, porque neste podcast já temos trazido aqui alguns convidados que têm falado de uma perspectiva um bocadinho mais técnica, mas nunca tínhamos falado aqui da parte mais educacional e é algo que é importante para toda a gente e que toda a gente tem interesse em saber, por isso fico mesmo muito agradecida que tenhas aceitado participar e trazer aqui um bocadinho deste teu conhecimento e destas tuas experiências. Foi mesmo um gosto, obrigada. Aos nossos ouvintes, muito obrigada mais uma vez por estarem desse lado. Se gostaram deste episódio, partilhem, enviem também para aquela pessoa que tem filhos ou que não tem, mas que quer saber um bocadinho o que é que se passa na educação em Portugal, atualmente nesta fase tecnológica, e fiquem atentos ao próximo episódio. Obrigada e até já!